Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vocês estão vendo aqui, hoje é o dia da mentira, mas a aula é de verdade. E olhando para a apostila de vocês, eu me dei conta de que tem um conteúdo muito importante, que está muito sintetizado, né, colocado em poucos tópicos, que vocês viram no primeiro ano, mas que talvez seja importante retomar. Na verdade são dois conceitos muito utilizados, e muito vulgarizados também, principalmente em época ou em tempos de polarização política como que nós estamos vivendo. Certamente vocês sabem do que eu estou falando. Bom, os módulos 1 e 2 da apostila, eles tratam dos sistemas socioeconômicos, capitalismo e socialismo, e vão tratar da chamada nova ordem mundial. Eu queria primeiro destacar para vocês alguns elementos importantes desses dois grandes sistemas socioeconômicos para que vocês possam entender o que foi a nova ordem mundial. E nesse sentido, começamos dizendo que capitalismo e socialismo podem ser chamados de sistemas socioeconômicos, modelos de sociedade, regimes socioeconômicos e até mesmo o conceito, digamos assim, mais técnico, mais apurado, modos de produção. São formas como a sociedade se organiza, diferentes sociedades se organizam, para proverem tudo aquilo que elas necessitam para continuarem existindo, para se reproduzirem, digamos assim, no tempo. Então, de um lado nós temos o capitalismo, que teve origem lá na Baixa Idade Média, a partir do século XI, né, até o século XV, século XVI. Ele foi originado no bojo do próprio feudalismo enquanto modo de produção, enquanto sistema socioeconômico, que entrou em crise, que começou a entrar em colapso, principalmente com as cruzadas e a reabertura das rotas de comércio da Europa com o Oriente, com a Ásia, promovida justamente pelas próprias cruzadas, e por fatores endógenos, internos, né, como por exemplo a peste negra do século XIV, entre outros, que foram tornando o feudalismo inviável. E esse colapso do feudalismo, que foi gradual, que foi longo, né, que levou aí pelo menos 5 séculos para acontecer, ele deu origem ao Renascimento. Então o Renascimento é aquele processo de abertura, né, de reflorescimento, por exemplo, do comércio, com a reabertura das rotas comerciais com a Ásia, por exemplo, né, no âmbito ou na esfera cultural, quando nós estudamos também o antropocentrismo tomando o lugar do teocentrismo, vemos as artes florescerem, né, todas as transformações artísticas, e também no plano urbano. Então as cidades voltaram a crescer com a crise do feudalismo e com a emergência do novo modo de produção, o capitalismo. O capitalismo surgiu, portanto, no interior, no bojo do próprio feudalismo em crise. E é sempre assim. Marx dizia que as sementes de um modo de produção, ou de um sistema socioeconômico, elas estão plantadas, né, no terreno do modo de produção anterior. Portanto, o capitalismo surge num processo gradual, né, por um conjunto de transformações sofridas pelo feudalismo ao longo da chamada Baixa Idade Média, que vocês certamente já estudaram em história. Quais são as características do capitalismo? Vejam, atenção aqui, foco na minha expressão. Cuidado, não existe o capitalismo único, homogêneo para todo o planeta. Não existe um só capitalismo para todo o planeta, né? O que existe são variações, subespécies de um grande sistema socioeconômico que tem algumas características, essas sim, né, que se repetem em todos esses lugares. Mas quando você fala em capitalismo, você está falando de Estados Unidos, está falando de Suíça e está falando de Nigéria, né, e Brasil. Vejam, são 4 países completamente diferentes, com características, né, com particularidades, com peculiaridades extremamente específicas, no entanto que tem essas 4 características são mantidas nesses 4 países. Vejam, é a mesma coisa que nós, seres humanos. Somos todos homo sapiens sapiens, do ponto de vista biológico. No entanto, cada um de nós tem as suas idiosincrasias, as suas particularidades. Gostaram da palavra, né? Procure no dicionário. Bom, características.
Primeira característica básica, chave elementar: propriedade privada dos meios de produção. Toda sociedade capitalista tem, na sua Constituição, o direito à propriedade privada. Esse direito à propriedade privada ele se estende aos bens móveis e imóveis. Eu estou falando de terreno, estou falando de barracões, de fábricas, de carros, de casas, etc. e etc. É ele que vai dar origem ao chamado capital. O capital, na acepção marxiana do termo, é valor que gera valor, ou seja, é riqueza posta a serviço de gerar mais riqueza. Então, se eu tenho 100 mil reais na minha poupança e eu uso esse dinheiro, por exemplo, para viajar, quer dizer, agora não seria possível, é claro, mas imaginemos que não estivéssemos todos em quarentena, vivendo uma pandemia quase apocalíptica, eu não estou... Esse dinheiro para mim não é capital. Agora, se eu pego esses 100 mil, alugo um barracão, compro maquinário, contrato trabalhadores, compro matéria-prima e boto a coisa para funcionar, para produzir, por exemplo, parafuso, então aí ele se tornou capital para mim. Essa é a chave da sociedade capitalista. E esse elemento ele vai dividir a sociedade em dois grupos, nós chamamos de classes sociais. De um lado, aqueles que detêm o controle dos meios de produção, da terra, das fábricas, das máquinas, etc, etc. E de outro lado, aqueles que não detêm controle dos meios de produção. Então aqui a sociedade se divide entre burguesia, os proprietários dos meios de produção, e proletariado, os não proprietários, aqueles que não dispondo de meios de produção, vendem a sua força de trabalho para os que detêm os meios de produção. Né? Portanto, são os trabalhadores, o proletariado. O proletário é uma palavra que vem de prole, filhos, aquele que só tem os próprios filhos. Como eu, por exemplo. Né? Ainda bem que eu tenho vários. A economia é uma economia de mercado. Né? Portanto, as pessoas deixam de produzir aquilo que elas produziam para o seu sustento, para a sua subsistência, vão se especializar em determinadas funções e todo o resto elas vão buscar no mercado. É um mercado como se fosse uma entidade macro. Né? Não estou falando do mercado específico X, Y, Z, mas desse espaço de circulação de mercadorias às quais nós temos acesso enquanto consumidores. E a produção é voltada para o lucro. Então, o que move a produção capitalista não é, de maneira nenhuma, a satisfação das necessidades humanas, mas a busca pelo lucro. Essa seta dourada, eu não tenho dourado aqui, mas imagine esse cifrão, é o que está na cabeça de todo capitalista, de toda empresa capitalista. Não importa se é produzindo sapato, cadeado, notebook, iPhone 11, né, ou soja. A produção de mercadorias é apenas um meio, um veículo para atingir o cifrão, o lucro. Ok? Muito bem. Do outro lado nós temos o socialismo, cuja origem remonta ao século XIX. Vejam, o socialismo ele é uma espécie de resposta às mazelas do próprio capitalismo. O socialismo surge, a ideia de uma sociedade diferente surge no bojo do próprio movimento proletário, da classe trabalhadora, que a partir da primeira Revolução Industrial, principalmente, né, do século XVIII em diante, segunda metade do século XVIII em diante, passa a sofrer as consequências desta expansão, das transformações radicais pelas quais a sociedade europeia, a princípio, foi passando, e que deu origem a uma massa de trabalhadores proletários expropriados de qualquer tipo de riqueza e que viviam em cidades, né, abarrotadas de gente, cidades sujas, fétidas, em bairros afastados, trabalhadores esses que trabalhavam 16, 18, 20 horas por dia, e que não tinham nenhuma proteção por parte do Estado. Então não existiam leis, por exemplo, que regulamentassem a jornada de trabalho desses trabalhadores, não existiam leis que instituíssem qualquer tipo de direito ou segurança, né, em relação aos riscos, por exemplo, da produção. Mais ou menos o que está acontecendo hoje, depois da reforma trabalhista, quer dizer, do desmonte trabalhista de 2017, parece que a burguesia brasileira quer voltar lá ao século XVIII. Né? Muito bem. Então, esses trabalhadores se uniram, né, em um movimento operário, e esse movimento acabou gerando ideias que a princípio foram expressas por meio dos socialistas utópicos. Os socialistas utópicos eles perceberam que o capitalismo, né, da maneira como ele estava estruturado, baseado na exploração do homem pelo homem, ou melhor, do proletariado pela burguesia,
né, gerava muitas desigualdades e problemas sociais, problemas graves, esses que deram origem, inclusive, às reflexões no campo da sociologia, como nós já vimos em sala de aula. Então, esses socialistas utópicos, eles propuseram modelos de sociedade distintos, onde esses problemas já não existissem mais. No entanto, sem um estudo minucioso, detalhado, científico do problema. E é aí que surge o socialismo científico, já no século XIX, né, a partir do final da primeira metade do século XIX. A obra mais importante, seminal, é um documento científico, panfletário, político, chamado Manifesto do Partido Comunista. Vocês podem ler esse documento, esse livro. Ninguém vai se tornar comunista de imediato, fiquem tranquilos, vocês vão continuar sonhando com os bens de consumo. No entanto, é importante porque, do ponto de vista histórico, é um marco, né, do socialismo científico. Ele foi escrito por Marx e Engels, seu fiel escudeiro e também, né, amigo, patrocinador. Engels, que era filho de um industrial da Alemanha, uma família riquíssima, e que se converteu, digamos, ao socialismo, lutou até o fim, né, por uma sociedade socialista. Galera, na verdade, o que Marx e Engels fizeram, principalmente Marx, né, que é o grande nome do socialismo científico, foi uma crítica muito contundente, radical, à sociedade capitalista que se mostrava tão cruel, né, tão selvagem, lá no século XIX, depois da primeira Revolução Industrial. Em poucas passagens, Marx fala do socialismo ou do comunismo. Atenção aqui, comunismo seria a etapa final de uma trajetória que parte do capitalismo, né, que pressupõe uma revolução social em que o proletariado toma o Estado para si. Então, há uma ditadura do proletariado instituída, algumas mudanças são instauradas, né, e aí, lá na frente, no final, se chegaria, segundo essa hipótese de Marx, a uma sociedade comunista, onde não existiria mais o Estado, onde as classes sociais também deixariam de existir, onde os trabalhadores teriam o controle da produção, onde os trabalhadores se organizariam para produzir tudo o que eles necessitam, onde cada um teria de acordo com as suas necessidades e contribuiria de acordo com as suas possibilidades, ou seja, uma espécie de paraíso na Terra. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu de fato foi apenas a etapa intermediária, né, a etapa socialista. Quais são as características do socialismo? Em primeiro lugar, propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção. O Estado detém o controle de toda a estrutura produtiva, de todo o maquinário, de todas as terras, e é o Estado, então, quem vai definir como vai funcionar a economia. Já que o Estado detém tudo, não existem classes sociais. Claro, nós sabemos, em alguns países socialistas, ou melhor, em todos os países socialistas, acabou surgindo uma cúpula política privilegiada. No entanto, não existem classes sociais, burguesia, proletariado. Por exemplo, a economia é planificada, o Estado toma para si a tarefa de dizer o que vai ser produzido, quando, como e onde. Não é mais economia de mercado. E a produção, pelo menos em tese, é voltada para atender às necessidades da população. Historicamente, onde isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, na Rússia, a partir de 1917, com a Revolução Bolchevique, que depois deu origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois, China, 1949, Cuba, final dos anos 50, e tantos outros países do mundo no período da chamada Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, começa, né, já em 1945, começa o período que é o da Guerra Fria, que vai até 1991. Esse grande período, ele é marcado por uma antiga ordem mundial, que era a ordem bipolar. Então, de um lado, o capitalismo nucleado ou representado pelos Estados Unidos, e de outro lado, o socialismo nucleado ou representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada um, né, detinha, digamos assim, controle e exercia influência sobre uma vasta porção da superfície terrestre composta por dezenas de países. Mais ou menos a proporção era 2/3 sob influência capitalista dos Estados Unidos e 1/3 sob influência da União Soviética. É claro que alguns países não se alinharam nem a um nem a outro, mas essa divisão era, digamos assim,
muito marcada, muito clara durante todo esse período. O que nós chamamos de nova ordem mundial começa com o fim da União Soviética em 1991 e tem algumas características que vocês vão ver na apostila de vocês, certo? Importante é que durante a antiga ordem mundial havia basicamente 3 tipos de países, vocês vão ver na apostila. Primeiro, os países capitalistas ricos ou desenvolvidos e industrializados, era o chamado primeiro mundo. Depois, ainda no time capitalista, os países pobres ou subdesenvolvidos, e não industrializados, o chamado terceiro mundo, lá, série C do Brasileirão, e entre eles, na camada intermediária, os países socialistas que eram chamados de segundo mundo. Claro que foram os capitalistas que deram essa definição. Se fossem socialistas, eles iam se colocar em primeiro lugar e os demais em segundo e terceiro. Bom, muito bem, galera, eu vou mandar uma apresentação para vocês com essa distinção entre antiga e nova ordem mundial e todas as suas características. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, um abraço, tchau!